Eu saúdo a amada igreja e todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube e a todos os visitantes com a graça e a paz que vem do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a primeira igreja presbiteriana de Itabuna, que viemos aqui no só propósito para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nesse momento eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, seu capítulo 25, do versículo 19 ao 34. Assentados mesmo, vamos acompanhar a leitura, o qual eu farei. Gênesis, capítulo 25, do 19 ao 34. Descendente de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Saiu o perito Esaú. Ele saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Dai, e chamar-se-á Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. Primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu.
assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Que Deus aplique a tua palavra em nossos corações. Meus queridos, amados irmãos, aqui nessa noite, o tema da mensagem é família, o campo da graça de Deus. Meus amados irmãos aqui presentes e que estão nos acompanhando, é em família em que recebemos uma das melhores notícias do mundo. A notícia de uma gravidez, uma criança que virá. É também em família que recebemos a triste notícia de um luto, alguém que se foi. A família é o lugar onde podemos viver as maiores bênçãos e realizações, mas também é o lugar que pode acolher as maiores tragédias. Amados irmãos, visitantes, amigos, o texto que nós lemos fala de uma família, a família de Isaque e Rebeca, e também seus filhos, Esaú e Jacó. Família não diferente a nossa, sujeita às mesmas lutas, conflitos e dificuldades que temos nos dias de hoje. A primeira dificuldade vivida como família por esse casal, Isaque e Rebeca, é o fato que Rebeca, a sua esposa, era estéril. Essa família precisa de milagre. Por isso que a família é o campo da graça de Deus. Em primeiro, na família Deus pode fazer milagre. Em segundo, na família há propósito de Deus. E em terceiro, na família Deus age. Creia nisso, meus irmãos. Em primeiro lugar, na família, Deus pode fazer milagres. Vejamos no versículo 21 e 26, a parte B. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O 26b, era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Rebeca era estéril. E o versículo 21 nos fala que Isaque orava por sua esposa. O verbo significa orar sempre. Ou seja, Isaque orava por sua esposa sempre, e Deus o atendeu. E o milagre aconteceu. Rebeca engravidou. É na família que Deus mostra a sua graça. Na família pode haver milagres. Foram 20 anos de espera em oração, 20 anos talvez de choro e tristeza por não conseguir ter filhos. Lógico que eles tinham esperança. A esperança era no Senhor. Aliás, o próprio Isaque
é o resultado de oração. Porque Sara, sua mãe, também demorou de ter filho, porque ela era estéril. Aplicando para nós hoje, meus amados irmãos, talvez a dificuldade da sua família, da minha família, não é a esterilidade, mas outro tipo de luta. Muitas vezes uma convenção de um membro da família. Quantas vezes mães oram pelos seus filhos se converterem ao Senhor. Tem um lema: mãe de joelhos, filhos de pé. É o lema e a frase das Déboras, mulheres de oração. E muitas vezes também aqui nós esperamos a cura de um enfermo com uma doença incurável. Muitas vezes também esperamos a restauração de relacionamento entre irmãos, pais ou qualquer outro familiar. Seja qual for o motivo de oração, amados irmãos, a realidade que a família é o campo da graça de Deus. Meus amados irmãos e todos aqui presentes e que estão nos acompanhando, muitos não gostam de fazer ilustração pessoal, muitos pregadores, pastores, mas nesse momento tenho ilustrações pessoais. Como dizemos que a família é o campo da graça de Deus, já presenciei o milagre no interior do meu lar, na minha família. Muitos sabem que minha mãe, antes de partir para a glória celestial, enquanto ela esteve viva, ela viveu um milagre. Um certo dia ela perguntou ao meu pai, o presbítero Paulo Sérgio, ela disse: Paulinho, assim como ela chamava, será que eu verei os meus filhos crescerem? Muito forte para uma mãe falar dessa forma, porque a enfermidade era muito grande, o qual assolava a sua vida. Se eu morrer, será que você chora? Isso ela perguntando para ele. Então ele respondeu: sim, minha amada esposa, eu choro. E um dia nós se encontraremos nas mansões celestiais. E meu pai respondeu: sim, um dia nos encontraremos lá na glória celestial. Meus amados irmãos, nós como os filhos ali, presenciamos vários momentos de enfermidades. Minha mãe muitas vezes ali caída no chão, semi-morta, nas madrugadas, todos nós reunidos, meu pai e meus irmãos chorando, dizendo que ela tinha morrido, e o desespero bateu na minha mente, no meu coração, e eu saía desorientado pela madrugada, correndo atrás de um táxi, chamando para vir buscá-la.
E assim ele, juntamente com ela, caída, desmaiada, levando para o hospital para ser medicada. E naquele momento eu em casa, nas madrugadas, dizia ao Senhor: meu Deus, não leve minha mãe agora. Eu sou tão pequeno, eu sou uma criança. Como vai ficar os meus irmãos? Senhor, eu sei que ela está enferma. Eu sei que essa doença, essas enfermidades, é muito constante na vida dela. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor deixe ela viver um pouco mais aqui na terra, para que possa cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, cuidar de nós. E de repente, pela manhã, meu pai vindo com ela. E assim Deus ouvia. Eu creio que Deus ouviu as minhas orações. Eu creio que Deus ouviu a oração do meu pai, dos meus irmãos. O momento ali não era fácil, um momento difícil para toda a família. Foi luta, irmão. Foi luta, irmã. Foi peleja. Mas uma coisa eu digo: Deus permitiu. Ela viu os filhos crescerem, os filhos casarem, os filhos se formarem como pessoas, como servos do Senhor. E ela viu os seus netos, os filhos dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que no Salmo 128, verso 6, diz assim: e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, a paz na minha família, a paz nessa igreja, a paz em nossos lares. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus foi misericordioso com minha família, com minha mãe, enquanto ela esteve viva aqui conosco. É forte, meu irmão. E o segundo milagre, muitos já conheceram o fato, a história, e alguns aqui são mais novos, não conheceram. A minha esposa, no segundo filho, a minha filha Sara, ela foi acometida de uma depressão pós-parto muito forte. Ela não reconhecia ninguém. Ela perdeu totalmente a sua memória. Então aquele momento ali para a família foi difícil? Foi. Muitos diziam: ela não voltará. Mas no meu íntimo, juntamente com a igreja aqui, que orou, e outras igrejas genuinamente evangélicas, a igreja do Senhor Jesus orou conosco, e ela ali voltou à sua consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Momentos difíceis que passamos ali, 2 filhos pequenos, com a ajuda dos meus pais, minha mãe viva ainda, meu irmão, o pastor Sérgio, juntamente com as 2 irmãs, estava conosco ali, porque a família é ideia de Deus. A família estava unida. Eu glorifico o nome do Senhor, e também a família de Cristo aqui reunida, o qual orou e se preocupou com a nossa família. E Deus teve misericórdia
de nós. E ali ela voltou. Cheguei a ponto de sair com meu filho. Eu matriculei na escola. Eu comprava roupas. Eu levava para as terapias durante um ano. E uma certa vez eu parei de frente ao módulo Center e disse: Senhor, com lágrima nos olhos, tem misericórdia de mim. Senhor, me dê força e sabedoria para conduzir essa situação. E assim Deus me deu força, através das orações dos teus servos aqui presentes, e aqueles também que oraram por nós. E Deus assim fez o milagre. Não foi fácil, foi difícil, mas Deus trouxe ela de volta. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro milagre, rapidamente, foi meu irmão Sérgio, o pastor Sérgio, que está em Recife, acometido numa Covid-19, juntamente com o nosso presbítero Aldo, na mesma época. Os dois, muitas vezes falaram: Senhor, entrego suas vidas, as minhas vidas, nas tuas mãos. E teve um momento que ele falou comigo: meu irmão, se eu partir, vou partir para a glória celestial. Uma coisa eu digo, que Deus foi com ele, o curou o nosso irmão presbítero Aldo, e Deus fez o milagre na nossa família. E fora outros milagres, senão passaremos muito tempo. Eu digo para vocês, meus irmãos, o meu sobrinho Luigi também, o filho de Paula, Deus curou. E nós lutamos e dizemos que Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na família Deus faz milagres. Aplicação: Isaac e Rebeca perseveraram em oração. Eu perseverei em oração. E você está perseverando em oração? A família que ora, Deus responde de forma única. Assim também, cada família vive sua própria história. Em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não tema, meus irmãos, não temas, família. Deus está contigo. O Senhor está contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Foi Deus que criou a sua família, foi Deus que criou a minha família. Ele é o próprio quem a instituiu. A família é projeto de Deus, não é projeto humano. Deus tem que estar no centro da família. Ele é o dono da família. Deus é o dono do seu lar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, na família, a propósito de Deus. Vejamos no versículo 22, 23 e 26. Os filhos lutavam no ventre dela. Dela quem? Rebeca. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. O 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar
de Esaú. Amados, queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a família é chamada para viver os propósitos de Deus. Na família de Isaque, os filhos lutavam no ventre de Rebeca. Ela sentia a briga dos irmãos ainda na barriga. Essa briga no ventre de sua mãe não é um chamado de briga e desentendimento de irmãos, como acontece em muitos lares. Na verdade, duas nações há no ventre dela, Jacó e Esaú. Jacó é hoje a nação de Israel. Deus trocou o nome de Jacó e o chamou de Israel. E por isso que somos chamados de Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, amados irmãos. E Esaú é o pai dos edomitas. Edom está lá descrito em Gênesis 36. Nos dias de hoje, a nação de Esaú é parte de Israel, a atual Jordânia. Jacó, no ventre de Rebeca, ele segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Jacó, o seu nome, significa ele agarra o calcanhar, ou ele age traiçoeiramente. Vejamos lá em Romanos 9, versículo de 11 a 13. Romanos 9, de 11 a 13. Vai dizer que Jacó, Deus tem seus propósitos. Vejamos versículo 11 ao 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amados irmãos, Jacó busca caminhos mais curtos e desonestos. Deus não aprova a sua desonestidade. Deus não age com desonestidade e nem pode agir. Ele é totalmente puro e santo. Deus ama Jacó, não porque ele merece. Deus simplesmente ama. Essa é a doutrina da eleição de Deus, amados irmãos. Deus tem propósitos para a sua família. Jacó buscou viver o propósito de Deus. Já Esaú barateou o que Deus lhe tinha dado mais precioso por direito, o direito de primogenitura, que envolviam bênçãos materiais e espirituais. Para Esaú não tinha muito valor até que perdeu por sua própria culpa. Ele vendeu o seu direito de bênção por um prato de comida. Jesus enfrentou um dilema parecido quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após 40 dias com fome, o diabo ofereceu comida.
além de comida, ofereceu segurança e poder. Diferente de Esaú, que jogou fora o que era sagrado. Jesus não se vendeu. Ele venceu. E nele também vencemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com Jesus, meus irmãos, creia nisso. Através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue ali na cruz do madeiro, através dele, venceremos todas as batalhas. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, meus irmãos. Creia nisso. Esse foi o estilo de vida adotado por Jesus. E eu faço uma pergunta para todos aqui nessa noite. Qual é o estilo de vida que você tem adotado viver? Tem adotado uma vida de santidade? Ou uma vida sem compromisso com Deus? A família é o campo da graça de Deus. Na família, a propósito de Deus. O chamado dessa família que nós estamos falando foi único e específico. Tudo para que o nome do Senhor fosse engrandecido, fosse glorificado. Assim o chamado de sua família é único e específico. Toda família deve ser adoradora, adorando o Pai em espírito e em verdade. Será que nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Na beleza da tua santidade? A família é a instituição que devemos honrar e engrandecer o nome de Deus. Com toda certeza, nós devemos honrar ao nosso Deus, engrandecer o nome do nosso Deus, através da nossa família. E nós todos aqui somos família, através do sangue de Jesus, a família de Deus reunida, para glorificar, adorar o nome do Senhor Jesus. Toda família, a certeza de toda família aqui é chamada para viver uma vida de adoração, meus amados irmãos. Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Vamos servir ao Senhor, cada dia mais e mais. O fato é que esta família era a continuação da promessa de Deus, da promessa feita a Abraão, que dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa família ficou conhecida por servirem a Deus, eram referência na proclamação do nome do Senhor. Veja só, meus queridos, amados irmãos, veja só essa referência, quando dizia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Que grande referência foi essa família. Amados, aplicando para nós hoje, como é conhecida a sua casa? É conhecida como uma família que teme a Deus?
Você tem uma família que vive uma história ímpar. Então viva cada dia de forma intensa no Senhor nosso Deus, que é o dono do meu e do seu lar. Sabemos que a família é o campo da graça de Deus, na família a propósito de Deus. Por isso, não exclui o fato de que famílias podem também possuir problemas. A minha e a sua família podem haver problemas, brigas, contendas. Quantos lares desfacelados, quantos lares despedaçados e destruídos. Porque o inimigo, ele investe, amados irmãos, ele investe pesado para destruir as famílias. Ele fica furioso quando as famílias estão bem. Por isso devemos estar em vigilância e oração. Quantas famílias caídas, quantos filhos órfãos de pais vivos. Agora, para vocês, maridos, eu estou incluído. Cada um de vós ame sua esposa e não trate com grosseria e nem com desprezo. Não pense em trair a sua esposa. Não maltrate, não trate ela como um objeto. Não seja adúltero, seja fiel à sua esposa. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios 5:25. Agora, esposas, amem e respeite seus maridos. Não traiam seus maridos. Não trate com amargura. Quando houver briga e desentendimento, que haja perdão. Não guarde ódio no seu coração, libere perdão. Esforçai-vos para viver em paz. E agora para vocês, filhos. Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o teu pai e a tua mãe. Para vocês, filhos, não importa que sua mãe seja uma lavadeira, não importa que seu pai seja um catador de reciclagem, que seja um semi-analfabeto, mas ele tem que ser respeitado. Ele merece respeito, porque a palavra de Deus diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias sobre a terra. Porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo aqui sobre essa terra. Honre teu pai e a tua mãe. E vós, pais, estou incluído, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Não ame mais um filho do que o outro. Se você amar um filho mais do que o outro, você está provocando a ira do seu filho, e que haja perdão. Devemos amar os nossos filhos. Pais, a todos, perdoe os seus filhos. Filhos, perdoe seus pais. Que Deus esteja no centro da minha e da sua família. Façamos uma análise. Como você está vivendo hoje?
Como está a sua vida espiritual? Você tem lido a Bíblia, a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra do Senhor? Como está a sua vida de oração? Jeremias 29:3 diz assim: e buscar-me-eis, e me chamareis, e se achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados irmãos, e em terceiro lugar, na família Deus age. Mesmo em um lar com problemas, intrigas e dificuldades, Deus age. Isaac e Rebeca, um lar dividido pela preferência. Veja no versículo 28, Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Jacó era o preferido por sua mãe, e Esaú por seu pai. Isso fez com que essa crise não ficasse somente nos filhos, mas na vida de Isaac e Rebeca como casal. Lá na frente o texto diz: a comunicação da família não estava bem, estava ruim. Rebeca, ela escutava provavelmente atrás das cortinas, porque naquela época não tinha porta. Em Gênesis 27:5 está lá descrito. Aplicando para nós hoje, na tarefa de criar filhos, principalmente o casal Isaac e Rebeca, vejam que na família se tem problemas, isso não exclui o propósito de Deus e suas bênçãos no seu lar, no meu lar. Mesmo com problemas em seu lar, a sua família é o campo da graça de Deus. Creia nisso, meu irmão. A minha e a sua família está sobre a graça de Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso com todas as famílias. Deus ama a família. Nós não estamos imunes às lutas, aos problemas de percurso, assim como também devemos estar esperançosos aos milagres e aos planos que Deus tem traçado para nós, meus irmãos. A família é o lugar que podemos viver as maiores bênçãos e realizações. E também, como foi dito, é o lugar que podemos acolher as maiores tragédias. Pois a família é o campo da graça de Deus. Não esqueça desse tema. Família, o campo da graça de Deus. Porque eu creio na família. E vocês também creem também na família. Porque Deus é o dono da família. Deus é o dono da sua família. Deus é o dono da minha família. Nossa família é o campo da graça de Deus. É em nossa casa que experimentamos o poder da graça de Deus. Nós somos o alvo do amor de Deus. Sendo esse alvo, através desse alvo, temos o privilégio de sermos adoradores do Deus justo e amoroso. E para concluir, desafio para todas as famílias. Que saiamos daqui desse templo, ou a igreja a qual pertencemos, que saiamos daqui nessa noite, convictos
que a nossa família é o campo da graça de Deus. E que nela nós teremos lutas, teremos sim. Que nela teremos planos ímpares e individuais. E nela experimentaremos o milagre. E que você esteja disposto a viver os planos para a sua família, debaixo de uma vida de oração e centrado na palavra de Deus. Meus irmãos, não esqueça disso. Centrada na palavra de Deus. A família é projeto de Deus. A família é ideia de Deus. A família é bênção de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nossas famílias. E que Deus esteja com todas as nossas famílias. E que possamos buscar a Ele em espírito e em verdade. E dizer que a nossa família é bênção de Deus. E que Deus nos abençoe. Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor, que estará cantando juntamente com a igreja. Minha casa será uma casa de bênção. Louvado seja o nome do Senhor.